desenvolvimento humano na sua essência que não pode ser quantificado. Então, alô, é possível fazer educação integral, praticar com expectativas de aprendizagem? Com metas? Com competências socioemocionais? Ninguém falou sobre isso aqui. Ou seja, a gente começa a ter um monte de lista de coisa para cumprir. Claro que é um pouco para aliviar aquele conteúdo pesado, mas o conteúdo é o diálogo. A gente está falando aqui de educação infantil, mas eu desafio a gente a continuar essa mesa com o tema do Funde 1 e Funde 2. Porque parece que é muito mais fácil falar de tudo isso, de criança, natureza e liberdade. Aquela escola que o Eduardo projetou com a equipe dele não é de educação infantil. Depois ele levou para uma SEI, mas que está no meio do vucu-vucu lá da UBS, de uma habitação no meio da EBM. Então, assim, esse tema ele não tem etapa de desenvolvimento, ele é o desenvolvimento da vida. Então, não importa se é SEI, EMEI, Funde 1, Funde 2, ensino médio ou universidade. Como é que a gente convive e como é que a gente dá o direito de ter tempo e espaço da conversa? Mesmo não saindo a passear e estando dentro, que horas que eu vou conversar? Que espaço é esse o do convívio? Né? E outra, se eu não consigo, se esses meninos e meninas estão precisando se olhar e tapar a boca de alguém, de um adulto que fala, eu estou vendo, caraca, para de falar. Será que um menino de Funde 1, Funde 2 tem esse direito de tapar a boca do professor sem ser violento e dizer, professor, olha para mim, e vamos escutar. E a gente entre nós, porque, né, Eduardo, tem um abismo entre nós, arquitetos, mas entre as áreas. E a gente viu que tem um campo comum para construir entre arquitetos, educadores, pedagogos de todas as etapas, e outros que não estão aqui agora, construir uma língua nessa Babel, porque a gente tem que buscar uma linguagem que todo mundo se entende. Não é tão simples assim. Mas talvez seja a linguagem da escuta e da observação. A gente, né, então, como é que a gente pode voltar a se ouvir? Que é isso que as crianças estão pedindo para a gente. Olha para mim, presta atenção. E eu acho que o exemplo que se traz aqui, a partir da fala dos três, é esse direito e essa postura de observar e de dar atenção ao que a gente não costuma dar. Mas, para isso, paga um preço alto de você ir contra a maré. Porque, aí, por último, a legislação não nos ajuda. Toda a legislação de arquitetura e educação impede subir em árvore. Se eu aprendo com troco grosso e fino e pendurado, algo me diz, e o pai pode processar a escola por isso, que não pode ter risco na educação. Sem risco não há experiência, e sem experiência não há aprendizagem de verdade. Então, como é que eu construo um pacto para ter lugares perigosos e sujos, digamos, né? Cheio de folha, compostando e apodrecendo, e que um pai, uma mãe ou uma faxineira não diga que escola bagunçada, mas que lugar vivo. Mas a legislação pede para a gente sanear, cimentar, jogar a cândida, não pode machucar, não pode subir na árvore, não pode. Então, a gente tem que, junto, rever essa legislação, por isso o Fórum está de parabéns. Que lei é essa que vai dar conta de uma cidade educadora, né? Que vá perto do córrego, sim, e limpe o córrego, né? Então, beleza, eu gostaria de passar para vocês agora. Vamos. O microfone está aí para as perguntas e observações para o pessoal da mesa. Oi, minha pergunta vai para o João. Eu queria perguntar sobre o local espacial da direção da escola. Eu queria saber se você tem mesa, cadeira para você, se existe uma sala de direção e como que é a interação com as crianças, se elas entram nesse lugar, e assim, como é secretaria também. Se desse poder falar também um pouco dessa, como que você toca a burocracia, assim, papelada, essas coisas.
como as crianças interagem com isso daí. Obrigado. Só se apresenta, dizer o nome. É Gabriel. Eu estou no público em geral aqui. Eu sou cidadão aqui da cidade. Beleza. Que legal, né, gente? É Silvia, do lado de cá. Quer falar? Posso falar? Fala aí. 2. Vou falar rapidinho. Bom, todo mundo já conhece, né? A Águida. Eu queria fazer 2 perguntas, uma para a Pel e uma para o Eduardo. Uma, Pel. Bom, aqui está todo mundo rachando a cabeça e pensando, inspirados nas falas, né? Também na Gabriel, mas pensando cada um na sua escola, principalmente os da rede, né? E um desafio que a gente sabe é aquilo que eu falei no início de como nos formamos, né? Seja nas nossas escolas, como eu estou falando enquanto educador, né? O educador que vai, né, chegar a promover esse contexto todo de aprendizagem. Mas nós não nos formamos assim. Então, como é que vocês fazem esse trabalho com os educadores lá na Casa Redonda? O que você sugere para quem aqui é coordenador pedagógico, quer tanto que a escola consiga e, às vezes, sente essa dificuldade com o educador que, né, a gente brinca, às vezes vai trabalhar em formação de professor e fala assim, vamos tirar as carteiras uma atrás da outra, né? O professor já quase né? Porque é assim que ele aprendeu a trabalhar, né? A ter esse controle, assim. Então, que você sugere? Ou como é que a gente trabalha conosco mesmo, né, na formação de professores, para conseguir ter esse olhar? Eu sei que é um desafio, mas, enfim, como é que tem sido com vocês? E, para o Eduardo, a gente aqui no fórum queria muito que tivesse EDIF aqui na mesa, e não deu certo. E eu não sei se você tem esse conhecimento, eu acho que talvez tenha, mas se você conhece, você poderia falar um pouco do que você sabe de como é o procedimento de construção das escolas hoje, quer dizer, não sei se você sabe, mas que autonomia, estou te perguntando no lugar de leiga, acho que a Bia até sabe mais que eu, mas, enquanto escola, né, como é que a gente chega num possível projeto de equipamento público? Né? Estou aqui na escola, eu queria muito que quebrasse o muro aqui e dialogasse com o córrego. Como é que é isso? Você sabe? Como é que chega nisso? Como é que EDIF... Eu sei que você já trabalhou, né, em projetos de EDIF, mas uma curiosidade que eu sei que muita gente não sabe. A minha escola é assim, sempre foi assim, que uma coisa é o uso que se faz dos espaços, outra coisa é a provocação que você faz de possibilidades arquitetônicas ou quebras, etc. Como é que a escola caminha para isso? Não sei se você pode falar sobre isso, enfim. Passar para a colega. Boa tarde, pessoal. Sou a Regina Cola e eu queria trazer umas provocações, né? As escolas, elas, em determinados períodos históricos, nos nossos prédios públicos da cidade de São Paulo, elas possuem uma arquitetura que é muito própria daquele período histórico. Tá? As escolas da década de 60 para 70 têm uma estrutura física e que preservava essa abertura que o Eduardo colocou para, né, a comunidade. Os muros eram vazados, né? E as coisas vão se fechando. A gente percebe essa cultura do fechamento. A própria concepção do céu, né, com esse olhar amplo na comunidade, os equipamentos integrados, né, eles foram adulterados a partir do momento que a direção e o corpo docente chegam e vão cercando, né, vão cercando os seus espaços. E as crianças vão ficando confinadas, né? A Águida trouxe uma questão interessante, que é como a gente poderia trabalhar com os professores essa noção da importância, né, dessa abertura. Eu vejo que nas EMEIs a gente tem um processo muito interessante desta abertura, dessa ocupação do espaço, dessa criação de espaços onde é permitido à criança uma atividade que a própria cidade, que se diz educadora, não tem. Ela fecha, né? As nossas praças também são fechadas ou mal cuidadas e as crianças não podem ocupar. E aí, queria ouvir de vocês, né, como que vocês pensam a possibilidade, primeiro, de uma ação que seja intersecretarial, porque, por exemplo, o Eduardo trouxe ideias de construção de prédios escolares e nos exemplos de EMEFs, né, mais humanizadas, mais integradas ao ambiente da comunidade,
por conta de nós não termos mais os espaços para ter as escolas-parques. Mas a gente não consegue dialogar com os arquitetos também sobre uma necessidade de um pedagógico que permita e que entenda a construção desse espaço e da potência desse espaço para a aprendizagem das crianças. Não sei se eu fui clara, né? Porque é algo que vem me incomodando há muito tempo. E, na supervisão escolar, a gente vê muito, né, essa violência com a desconstrução dos equipamentos escolares que permitem, né, essa abertura, essa integração com a comunidade, né, e a falta de diálogo entre, né, os diversos responsáveis por essas estruturas e por essa manutenção e construção de prédio público. Final da década de 80, nós temos modelos, né, o pacote de construção de prédios escolares, que se assemelham a presídios, né, são praticamente celas e não salas. Né? E eles foram mais adulterados ainda quando, por exemplo, você mostra aquela imagem daquela escada linda, né? O corrimão e a parede toda de vidro, onde a gente vê que isso não acontece nas nossas escolas, porque o bendito do menino vai se jogar lá de cima. Né? E aí o diretor vai ser responsabilizado, a primeira coisa que ele faz é pôr grade. Né? Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso e nos dessem um pouco de luz. Uma última pergunta, a gente vai ter que encerrar para um bloco de respostas pelo horário, porque são 5h20, ainda tem alguns informes e o fechamento com posicionamento do fórum. Então, Quem é a última. E todo o pessoal responde num blocão, aí vão ter que dar um jeito. A minha pergunta era para a Bia, né? Que eu ia começar falando com ela, porque antes de começar o nosso encontro aqui hoje, eu estava conversando com o João Kleber, né? E parece que o encontro de hoje foi uma continuidade do que eu estava conversando com ele, porque a gente estava falando de escola acolhedora ou não, né? Aquela escola que quer o aluno lá dentro e aquela escola que não quer o aluno lá dentro, né? A gente estava falando. E o quanto o ambiente, quanto o prédio tem a ver com isso. Porque, ao longo do que vocês foram falando, eu lembrei que essa escola da qual eu estou me referindo, ela recebeu recentemente a visita do engenheiro, porque ela vai passar por uma reforma. E o engenheiro me procurou e falou assim, Ana Maria, é difícil entrar naquela escola, é difícil, eu não sabia onde era a entrada da escola. Aí eu fui, conforme vocês foram falando, Então, Bia, eu estava tentando falar. Para mim, voltava a pergunta para você. Não que eu acho que ela vá ser respondida agora, mas é assim: por onde começar a trabalhar numa estrutura? Eu não estou falando de EMEI, porque na EMEI tudo é mais fácil. É mais fácil, né? Mas numa estrutura de uma escola de adolescente, de criança grande, onde você fica percebendo a falta de vontade de recepcionar essa criança e de tê-la lá dentro. E aí, por coincidência, o engenheiro vai lá e faz para mim essa observação. Nossa, mas nem prisão de segurança máxima. Eu nunca fui numa, mas deve ser mais ou menos como é essa. Quer dizer, aí eu me toco pela visão do engenheiro, realmente, como a gente não é acolhida dentro daquela escola. Porque, quando você fala de metas, disso, daquilo, eu falo, primeira coisa, é o acolhimento. É eu estar dentro de um lugar onde eu sinta que eu estou bem recebida. E o prédio vai ajudar muito nisso. Né? O prédio, a estrutura do prédio ajuda nisso. Então, a minha pergunta é essa: por onde você começa? Você derruba o prédio, você derruba as ideias, você derruba o que não vale dar risada. Tá bom? Porque... Tá bom? Então, é isso que eu... E parabenizar, porque calhou em cima do que aquilo que a gente está precisando falar em educação integral. Vamos responder, então, gente? Começa de lá para cá. Quer começar, Pel?
Então, a questão da formação do educador, né? Então, a primeira coisa é o seguinte, a formação do educador hoje, em pedagogia, eu vou dizer, na Casa Redonda, não conta a pedagogia que ele fez. Esqueça, você entra aqui, esqueça de tudo que você aprendeu. E aí a gente vai observar alguém que está inquieto, buscando a vida, com indagações, com perguntas, e desenvolvemos um trabalho lá de autoconhecimento do professor. Ele precisa saber quem ele é, os talentos que ele tem, e ele tem que se transformar no trabalho de educação como um produtor de conhecimento, como desenvolvendo sua capacidade de observação das crianças, né? E refletindo, por exemplo, toda segunda-feira a gente se reúne com os professores e cada um vai contar da sua relação com as crianças, aonde ele viu determinadas coisas que tocou nele, e como é que ele pode aprofundar essas questões que eles trazem, caso sejam dificuldades. Então, é um processo de troca de abordagem de conhecimento, de observação, e, a partir dali, a construção da nossa pedagogia, né? Porque, hoje, quem mais precisa de acolhimento, de tempo para pensar, de tempo para refletir sobre sua prática, é o professor. Ele tem que ser, eu acho, um produtor de conhecimento da sua prática. Ele tem que ter a capacidade de refletir, ver de novo tudo o que ele está vendo pela... Está entendendo? E isso leva um tempo, isso é necessário, e o que eu vejo é que a gente tem professores com 20, 25 anos lá sem querer sair, porque houve uma transformação também da vida dele. E aí eu venho para aquela questão que é o Jung quem levanta, que ele diz assim, você pode possuir todas as teorias, todas as técnicas, mas defronte de uma alma, seja alma. Eu acho que é isso, né? Bom, com relação a... acho que pode quebrar umas paredes, não precisa demolir o prédio, mas pode quebrar umas paredes, né? Porque eu acho que tem uma coisa que é a fala do medo, sabe? Tem uma pesquisadora chamada Teresa Caldeira, que pesquisa violência em São Paulo, mas relação disso com o urbanismo, digamos, com a arquitetura. E tem uma questão que é a fala do medo. Tem a fala da violência produz uma reação que, por sua vez, obviamente, concretiza a violência nos edifícios, né? Porque a gente cansou de ver escolas onde essa doutrina do medo e da violência, do medo das crianças, né? Os professores têm medo das crianças, né? Também. Acaba criando espaços completamente fechados. Foi uma escola que o pátio de convivência assim, da escola era totalmente fechado, não tinha uma janela, ficava a luz acesa durante o dia inteiro e o barulho se amplifica porque as paredes são pintadas com aquela tinta que não pega lápis, né? Uma cor marrom escuro, que é para não... E aí aquilo vira uma espécie de caixa de ressonância de grito, um espaço do terror. E eu acho que das escolas experiência que eu tenho, assim, tipo, 60%, 70% das escolas que eu visitei são assim, públicas. Então, eu acho que isso é uma questão muito, muito grave, assim. E eu acho que nessa escola, por exemplo, não, assim, meio que escapou a questão de que ela é cheia de vazios, né? Mas nunca ninguém... a gente volta nas escolas, assim, nunca ouvi de que alguém, em algum momento, passou perto do risco de cair, de alguém jogar outra pessoa e tal. E acho que essa situação do abismo ela é transformadora, ela é importante. Mas, por exemplo, ali não é vidro, ali é chapa metálica perfurada, um negócio que também não quebra muito, sabe? São umas coisas mais resistentes também. Eu acho que tem um problema nesses projetos, às vezes, que esses projetos dos anos 70 são, às vezes, incríveis, mas eles não tinham muita mediação.
Eu acho que a gente tem uma intenção em fazer uma coisa mais mediada, ou seja, não é que é tudo aberto o tempo todo. Eu acho que os céus têm esse problema. A ideia de que você abre tudo, que a piscina está no mesmo chão que a entrada da escola, isso demanda uma grade. Então, eu acho que não é uma coisa também tão sem mediação assim que levaria a uma solução. Acho que precisa ter uma resistência às vezes, né? Às vezes o muro é uma coisa bem-vinda, mas ele precisa ser contrabalançado com situações de abertura. Então, é como as pessoas, você não se abre o tempo todo, né? Tudo. Você tem uma certa mediação. Eu acho que isso faltou também na cultura da arquitetura mesmo. Cultura arquitetônica, durante muito tempo, acho que ela quis ser revolucionária, mas às vezes abriu de uma forma não mediada. Eu acho que tem um meio termo interessante para pensar, sabe? Mas eu acho que, só fazendo a ponte com a questão dos arquitetos de Edif, eu acho que porque eu tive mais contato com os arquitetos que nessa época do CEL, que era uma coisa assim, uma insistência desse arquiteto Alexandre Delijakov em fazer a integração entre vários equipamentos. Essa foi a proposta do CEL, foi pegar e inserir uma piscina, e era muito mais radical, muito mais interessante, inclusive, o projeto dele. Porque a piscina, por exemplo, que era uma piscina mais interiorizada, assim, ela estava embaixo do prédio, tinha uma integração muito mais bem resolvida. Eu acho que, com o tempo, durante o projeto, houve outras ingerências, assim, né? Mas o que eu quero dizer é que hoje acho que tem uma demanda por projetos padronizados, que eu acho que ela é muito ruim para a construção. Eu acho que isso tem a ver com uma prática de facilitar a licitação, de reduzir a equipe, né? Reduzir a equipe, porque essa ideia de reduzir o Estado, etc. Então, acho que isso é muito ruim, né, porque cada escola é uma escola. Na verdade, o que eu defendo é... Inclusive, eu acho que isso poderia ser feito... O Distrito Federal, agora a Prefeitura do Distrito Federal, tem feito concursos públicos para escolas. Cada escola é um concurso público de arquitetura e dá muito certo. É uma coisa muito bem-vinda, porque cada escola é uma coisa nova e não custa mais caro do que fazer uma escola padrão. Aliás, não tem nada mais nefasto do que pensar projeto padrão para a escola. É uma coisa bizarra. Você não tem a mínima relação com o entorno. É muito ruim. Mas eu acho que os arquitetos de DIF provavelmente seriam muito a favor de fazer projetos específicos, mas eu acho que existe uma premência, uma pressão para a construção em larga escala, com pouca equipe e tal. Então, é uma discussão muito cara, Eduardo, porque eu lembro, nós tivemos na gestão passada uma discussão na região do Jaraguá para a construção do CEL Parque Pinheirinho d'Água, que a ideia da construção desse CEL era integrá-lo ao Parque Pinheirinho d'Água, que é um parque que fica na região de Taipa, Jaraguá, que se ele não é do tamanho de Ibirapuera, ele é próximo, né, de uma área, inclusive, de reserva de Mata Atlântica. E houve várias cisões, inclusive, porque um prédio construído numa proporção que não era aquilo que a comunidade precisava, né, ou que a comunidade estava lutando para, não integrava esse espaço, né, tão importante desse parque, a própria localização dele e a instalação dele no Parque do Fogo, que fica em frente, né, ele foi colocado bem na frente da avenida para mostrar que o governo que fez, e não aproveitando toda uma parte maior que tinha lá. Então, assim, esse não ouvir a comunidade é muito presente. Quando os engenheiros chegam de Edif, né, eles já chegam com uma planta pronta e o material pronto. Eu lembro, fui supervisora da Márcia, do Dona Leopoldina, quando ela estava nessa região, que ela queria colocar alguns azulejos azuis junto com os brancos, quando vieram para revestir as paredes. E a responsável por prédios e equipamentos disse assim que ela queria muita frescurinha na escola.
uma escola lá na região, com o mesmo projeto pedagógico que ela faz no Dona Leopoldina, numa comunidade muito mais vulnerável, né, e que tinha uma escola de primeira ali naquele lugar. Né? Então, esse diálogo que eu falo que é difícil, né, e que a gente precisaria buscar, inclusive propondo políticas públicas que ouvissem as escolas, que aderissem às nossas necessidades e da comunidade. Já falei demais. Posso falar? Posso falar? Eduardo, não é de Edif, tá, gente? Só para todo mundo. Não, mas aí você comenta, porque você conhece a coisa. Da... Posso falar um pouquinho? Posso falar? Então, eu sinto o seguinte, que a gente tem que perceber que o formato do espaço define uma ideologia de educação. E que o professor, né, a comunidade, o professor, não está tendo espaço para dizer o que é que ela quer com aquelas crianças naquela comunidade. E, no fundo, elas estão feitas justamente para quê? Para segurar a energia viva de crianças e adolescentes, assegurando que a cidade continue nessa loucura que é. Então, faz os projetos para segurar os meninos ali. E aí você encontra creches em Bugaçu, em que uma página diz minha escola, e o Carandiru não tem diferença. E é verdade, gente. Gente, nosso tempo está acabando e a gente queria sair ainda hoje com o posicionamento do fórum. Então, a gente precisa sobrar um tempinho. Eu só queria te responder, tem sala, tem mesa, tem computador, está tudo... Mas eu tento resolver a parte burocrática e sair para conversar com as professoras ou com as crianças o máximo que puder. Gente, como o nosso tempo está curto, eu nem vou falar mais para passar para a Bia e a gente poder... Gente, porque a professora, a Silvia, falou que realmente ela tem que entregar a sala às 5h30, são 5h30. Então, o que a gente pode se comprometer pode mandar por e-mail depois. Vocês falam que essas questões é um tema muito importante. Acho que a gente podia retomar depois um dia, até chamar o Eduardo, outras pessoas, eventualmente Alexandre, e aprofundar essa discussão sobre os espaços de escola. É a nossa área de pesquisa, e aí estamos fazendo projetos participativos. Eu comecei agora uma obra na Bahia de uma escola sustentável participativa pública. Então, assim, existem exemplos de escutas, só que demora 1 ano de escuta e 2 anos de obra. Então, não dá para ser assim na agenda do prefeito, não dá. É a agenda do professor, da criança e da comunidade. Então, assim, esse tema é muito bacana, a gente já tem discutido em outros fóruns. Eu acho que a gente vai se aproximando e manda material para vocês através da Águida, disponibilize e a gente continua o debate em outro lugar, beleza? Que agora tem os informes finais. Acho que DAPEL não. É que DAPEL acho que é público. Eu só vou pedir para vocês, quem quiser saber um pouco mais da Gabriel Prestes, entra no Facebook, tem uma página da escola e a gente tenta publicar muita coisa do que faz. Vamos lá. Por agora na... Olha, eu só vou falar para vocês o seguinte, a gente pede desculpas de apressar assim o término, é porque nós teremos aqui nessa sala um outro evento. E aí a gente pede essa compreensão para vocês, infelizmente. Tá bem? Então, terminando essa pauta, acho que uns 10 minutinhos mais, para a gente poder fechar. Tá bom? Só Obrigada. sendo muito rápido, a gente quer chamar a atenção de vocês para o próximo encontro, né, dia 1º de dezembro, vai ser num sábado, vai ser o dia todo e vai ser a educação integral na voz dos estudantes da sociedade civil. A mesa da manhã vai ser com organizações sociais, a mesa da tarde com coletivos de jovens, que vão estar protagonizando. Aqui na Câmara mesmo. Vai ser aqui mesmo. Destacando o encontro de Santos, né? E amanhã tem um encontro no Instituto Tomi Otaki, Cultura e Educação. Tem um seminário de educação integral da Secretaria de Educação, dia 27 de novembro. Tem a 2ª edição do curso de Educação Integral na cidade de São Paulo, isso já está em diário oficial. Pode passar. Nós vamos ter um seminário aí, como a educação integral se espalha, né,
de práticas pedagógicas para desenvolvimento integral, lá no SESC. A Gabriel Prestes vai poder falar, a gente foi convidado a compor lá uma das mesas. E vamos ter o seminário do grupo... IGP, é o Grupo de Pesquisa de Educação Integral da PUC. Né, tem uma turma aí que vai ser no dia 11 de dezembro, lá na PUC. Tá bom? E a programação circula. Oi? PUC Arena. Tá. Os contatos do fórum, né? Então, a gente tem um e-mail, Fórum de Educação Integral São Paulo, @gmail. Tem um grupo do WhatsApp, quem solicita a gente consegue ainda incluir. E tem o Facebook lá do fórum, que é a Educação Integral para uma Cidade Educadora, onde a gente tenta circular, compartilhar o que acontece. E pode passar para o posicionamento, Águida? Só para a gente... Então, a gente fez uma carta rápida hoje, na nossa reunião, que a gente está planejando 2019 já, né, gente? A gente já está começando a discutir o ano que vem. E aí nós redigimos rapidamente, né, Jamir, uma proposta de carta, porque a gente entende que o fórum não pode não se posicionar nesse momento político. Então, você tinha... Não salvou? Jamir, você quer ler? Você tem aí? Um rascunho, então. Ficamos com o rascunho. A tecnologia nos atrapalhando. Mesmo. Vou ler aqui, se tiver alguma coisa errada, vocês me lembrem. O Fórum de Educação Integral para uma Cidade Educadora, com base em nossa Carta de Princípios, se posiciona em defesa da liberdade de pensamento, expressão e organização, liberdade de cátedra, por uma educação emancipadora e que favoreça a superação da desigualdade social. Entendemos imprescindível a imediata revogação da PEC 95, com a retomada dos investimentos sociais. Comparando os programas de governo, manifestamos nosso apoio à candidatura que está alinhada à defesa dos direitos humanos e democracia. É isso? Lembram? Então, mediante a situação, o fórum não dá para fingir que não está acontecendo nada. É isso que a gente pensa. Correções, adendos, concordâncias, discordâncias. Não sei se dê para ouvir, quer que eu repito? Eu tinha sugerido isso, hashtag e tal, mas... Então, podemos até votar. Levantar a mão quem concorda com esse posicionamento, é isso? Discordâncias? Você não concorda? Tá. Foi o delay, ela subiu com o delay o braço dela. Abstenções? Então, acho que o fórum tinha que se manifestar e é agora, não tinha outro momento. Então, é isso, né? Eu sou a única. Maurício, outro dia, o homem falou, agora só falta esse louco. Assim, quem eu vou falar? Não. O Maurício falou, não vou prestar preocupado com ele. Preocupado com quem está solto.